Doenças protetoras. Muitas vezes temos conosco determinados tipos de moléstias que nós mesmos pedimos antes da nossa reencarnação, para que nossos impulsos negativos ou destrutivos sejam treinados. Chico Xavier. A sabedoria de Chico abre as cortinas do mundo espiritual para nos esclarecer que algumas doenças que hoje nos dificultam a jornada foram solicitadas por nós mesmos antes dessa encarnação. E tal solicitação foi feita para que, com o auxílio da enfermidade, pudéssemos controlar nossos impulsos negativos ou destrutivos. A doença nos intima ao exercício de um maior controle sobre nós mesmos, controle este que muitas vezes nos faltaria se gozássemos de plena saúde. A pessoa com tendência ao uso excessivo de bebidas alcoólicas pode solicitar, antes de renascer, algumas desordens hepáticas que lhe servirão de treino ao uso de alcoólicos. Algumas limitações de ordem sexual podem ter sido por nós solicitadas a fim de que não caíssemos em novos desvios da impulsividade. O espírito sabe, antes de reencarnar, que não poderá gozar de inteira liberdade na matéria, porque ainda não está suficientemente maduro para friar impulsos infelizes. Por isso clama por renascer com certas enfermidades que, na verdade, ser-lhe-ão grandes benfeitoras para que não volte a cair no mesmo precipício de vícios e loucuras. Por tal razão, essas doenças geralmente são fisicamente incuráveis, porque em essência elas se destinam antes a curar a nós mesmos dos abusos da irreflexão. Diante das doenças escolhidas, pratiquemos a aceitação e a serenidade, não exigindo uma cura que, se a tivermos, será para nós verdadeira ruína. Antes de solicitarmos a Deus a cura para as nossas doenças, façamos uma análise sincera e verifiquemos, se uma vez libertos da enfermidade, que tipo de comportamento nós passaríamos a ter gozando de plena saúde. Somente quando estivermos suficientemente maduros espiritualmente, a cura se nos é possível, pois já poderemos viver equilibradamente, sem a proteção que a enfermidade muitas vezes nos concede. Então, às vezes, nós ficamos assim tão atormentados, né? Atormentados quando sofremos com alguma enfermidade que nos poda de algumas atitudes, né? De alguns comportamentos e que nós consideramos que nos trariam maiores prazeres na vida. Por exemplo, o diabético, né? A pessoa que sofre, é difícil a cura do diabetes, né? Então, provavelmente essa pessoa solicitou essa doença, que provavelmente também fez grandes abusos em outras vidas, com relação à comida, com relação à alimentação desregrada, entre outras coisas. Então, seria uma das formas de você controlar essa imperfeição, esse ajuste necessário para o espírito, né? Muitas pessoas que têm problema de socialização, né? Que têm problema com timidez, que têm problema, que sofre até de uma síndrome do complexo de inferioridade, por mais que ele tenha consciência que isso não é real, né? Que isso não faz muito sentido para a vida que ele leva. Mas parece que está ali, né? Carimbado, entranhado no espírito, na alma, causa uma dor interna. Mas também um pedido do espírito para, quando reencarnar,
ter esses sentimentos, porque provavelmente em outras vidas humilhou alguém, né? Abusou dos poderes que lhe foram concedidos, manipulou pessoas, né? Então aí fica nessa vida sofrendo com esse problema de socialização, de contato, né? Então todas as nossas enfermidades, não só físicas, mas também no aspecto emocional e espiritual, elas só serão curadas realmente de fato, né? Quando nós aprendermos a ter esse autocontrole, em que ela não for mais para nós um fantasma, né? Não representa mais nenhum perigo. Assim como ele dá o exemplo das pessoas que têm alguma deficiência hepática, provavelmente o espírito pediu essa doença, né? Para controlar o instinto do vício passado, de outras vidas, em que ele abusou excessivamente do álcool, né? Ele fez com um vício, provocou várias situações comprometedoras para o seu espírito. Outras pessoas que são acometidas por doenças de ordem sexual, né? Com disfunções, não só físicas, mas emocionais, algumas coisas, alguns bloqueios também, tem uma razão de ser. Né? Ninguém vive situações, a gente sempre atribui algumas coisas do passado, da vida, e faz sentido, mas tudo isso tem ali uma ligação com os nossos deslizes de outras vidas, com as nossas fraquezas. Então a gente vem, nos é permitido que façamos algumas escolhas, né? Nos é colocado um leque de formas que nós vamos ter para escolher, para reajustar, né? Essas condições, essas enfermidades que nos fez desequilibrar tanto, cair tanto em outras vidas, né, que acabou maculando demais a nossa evolução, o nosso histórico espiritual, né? Então, nós pedimos essas enfermidades, seja ela de que ordem for. Ah, mas então de que adianta eu vir buscar a cura? De que adianta eu vir pedir ajuda para os meus problemas emocionais? Não adianta, e adianta muito, né? A consciência de que eles existem e que é preciso melhorar de forma positiva, pronto, já é o começo da cura. Agora, entender por que ele existe em mim, por que eu sofro com essa enfermidade, seja ela de que ordem for, é que é o mais importante. Porque a partir do momento que eu entendo que eu estou sofrendo com isso porque eu abusei, foi me dado um livre-arbítrio e eu abusei com relação a nesse aspecto, e que eu vou ter que reajustar e que eu mesmo escolhi. Então eu tenho que aceitar isso. Claro, buscar a cura dessa forma. Primeiro entender o porquê, de fato, eu recebi esse presente. Né? Que estranho falar que doença é presente, que enfermidade é presente, mas é. Né? Uma pessoa que tem aí uma predisposição ao álcool, absurdamente, se ela por menos consciente que ela seja, ela vai ter que fazer uma escolha. Né? Ou eu vou me abster, ou eu vou realmente não me envolver com o vício do álcool, ou não vou realmente usar bebida alcoólica, ou eu me disponho a novamente morrer, desencarnar por conta dessa enfermidade, porque você não cuidou dela. Né? Então, ela é um presente, porque ela vem servir como freio, para quem é consciente, para quem quer ter um sentido na vida, né? Para quem quer evoluir, que ama as pessoas, que tem uma família, que tem sonhos e que tem projetos, então ele tem que fazer o quê? Se cuidar mediante aquilo. Então fica estranho dizer que a doença é um presente, mas é. E
algo que nós mesmos escolhemos. E se nós refletirmos com relação aos problemas que nós vivenciamos, seja todas as enfermidades de toda ordem, mental, espiritual, física, emocional, enfim, social, todas. E inclusive existe também a consciência coletiva de lugares para outros lugares. A gente fala assim, nossa, por que aquela região tem tanta fome? Por que aquelas pessoas passam tanta necessidade? Não faz sentido. Um país tão rico, que tanta desigualdade é essa? E parece que tudo que é feito parece que ainda não traz resultado, fortes resultados. Mas existe a consciência e chamado karma coletivo. Provavelmente as pessoas que pediram para nascer nessa região, sofrendo essas grandes privações, provavelmente abusaram em outra vida, deixando famílias amíngua, né? No passado tinha muito isso, porque não existia muitas provas concretas do que era de um, do que era de outro, na verdade. O trabalho escravo era muito grande, né? Então, tem uma razão de ser. Isso não quer dizer que eu não tenho que fazer a minha parte e ajudar esses espíritos a evoluírem. Né? A ajudar esses espíritos tanto com as coisas materiais como também as espirituais. Mas eu preciso ter consciência que é necessário também aquele momento. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte, que as pessoas não têm que ir lá alimentar essas pessoas, não tem que criar situações sociais de autossustentação. Não é isso. Mas a gente tem que ter uma compreensão mais profunda e no âmbito espiritual. Né? Que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem uma passagem do Evangelho, que é parábola, que diz que uma folha não cai da árvore, um cabelo não cai da cabeça sem que o nosso Pai saiba. Né? É uma parábola, mas por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que toda ação tem uma reação, e vai ter sempre. Sempre. Então, nada é por acaso. Então, toda oportunidade de aprendizado, né? E é difícil, quando a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que passar. Né? Então, tem quem usa a palavra sofrimento, tem quem usa a palavra, enfim, o que? Azar, fracasso. Não. Toda oportunidade e dificuldades, toda dificuldade são oportunidades de aprendermos. E quando nós aprendemos sobre o assunto, sobre a situação, sobre o fato em si, muitas vezes de forma isolada, nós já aprendemos. E não tem por que a gente mais sofrer com aquilo que a gente já sabe como é. E que eu compreendo e que eu processo e vamos em frente. Então não existe dor, na verdade. Na verdade, é sofrimento em si. Não existe. A dor, sim. Mas toda dor, ela não é permanente. Ela não, né? Você pode ter a doença que for. Existe sempre um paliativo, ou no remédio, né? ou em âmbito espiritual, ou nas terapias. Existe um paliativo que vai amenizar. Então, para toda dor existe um paliativo, desde que eu a compreenda. Mas o sofrimento em si, ele não existe. É opção mesmo. Porque se eu tenho agora uma enxaqueca horrível, eu vou procurar um recurso médico que vai fazer com que vai amenizar o problema. Eu vou fazer um tratamento, vou fazer alguma coisa. E em dado momento, eu vou ter momentos
que eu não vou sentir, né? Para as enfermidades espirituais, nós temos as religiões, nós temos as comunidades espíritas, espiritualistas, nós temos as terapias. Para os problemas psicológicos, psíquicos, emocionais, nós temos também a alternativa das terapias. Temos a assistência dos espíritos. E com certeza, vamos nos curar quando eu compreendo, de fato, o porquê eu estou passando. Algum reajuste eu vou ter que fazer. E se eu começar a fazer algumas associações com o meu modo de ser, com o ser que eu me conheço e com a minha personalidade, eu vou ver que tem muito a ver. O porquê sofro com a forma de pensar e alguns, enfim, alguns instintos internos, que muitas vezes, por isso que o autoconhecimento é importante. Você só não consegue fazer essa associação e se colocar no lugar de vítima quando você não se conhece. Porque quando você se conhece, você sabe por que você passa por aquilo. Isso é fato. Então, o autoconhecimento é importante para vocês poderem dar todos esses passos rumo à evolução, rumo à melhora, né, às curas, enfim, tudo aquilo que, na verdade, é um conjunto de coisas que nós buscamos na nossa vida, né? São respostas. E eu só consigo ter respostas quando eu estudo sobre e quando eu passo por algum aprendizado. Eu não posso saber sobre se eu não aprender, não passar por aquele processo. Então, se nós começarmos a nos posicionar de forma diferente, quanto a essa compreensão, quanto a essa maturidade espiritual com relação a todas as enfermidades e de todas as ordens que eu passo, quando eu entender isso, fizer associações, me autoconhecer e perceber o que é que ela está fazendo na minha vida, o que ela está querendo me ajustar, me reajustar, eu escolhi que ponto eu tenho que chegar para dar isso como apreendido e encerrado para partir para outro ciclo da vida. Então vamos começar a conversar com as nossas enfermidades, né? Com as nossas enfermidades físicas, com os nossos bloqueios emocionais, com as nossas deficiências de ordem mental, né? De pensamentos e tudo mais. Vamos começar a conversar com as nossas enfermidades e que nós vamos descobrir muitas coisas sobre nós, tá bom? Então, é a reflexão, tá? Um bom trabalho a todos e que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.